Muito boa tarde a todas, a todos aqui presentes, aqueles que depois poderão assistir esse vídeo, essa live no YouTube do LEPEX, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais da UERJ, nesse trabalho rico que a gente faz na formação inicial e continuada de professores, e essa parceria rica com o IESP da UERJ, em que a gente consegue desenvolver inúmeras atividades com os professores, com os docentes do IESP, sobre inúmeras temáticas que têm a ver com o currículo da sociologia, com a formação docente, mas também com o trabalho desempenhado na educação básica, né? Hoje, particularmente, dia 11 de junho, a gente traz o professor José Eduardo Leon Suaco. Eu vou fazer uma breve apresentação do Zé, que é professor do IESP já há 10 anos, ele é doutor em Ciências Sociais na Unicamp. Ele tem feito uma série de trabalhos ligados à história dos intelectuais e dos intérpretes de movimentos sociais na redemocratização brasileira. Pesquisa também os impactos institucionais e a ação de grupos e movimentos da sociedade civil, e tem estudado uma série de temáticas ligadas ao contexto atual, contexto político, negacionismo, o ataque às universidades, que rende, inclusive, a atividade que a gente está organizando, e que é muito importante para a gente estar pensando o cenário sociopolítico do país atualmente, onde nós, naturalmente, estamos inseridos. Por isso, essa atividade chama-se Neoliberalismo e os ataques a universidades e escolas públicas. Temos também aqui o professor Alberto Alvadia Filho, membro do LEPEX, pesquisador do LEPEX, professor do IFRJ. E obrigado, Alberto, pela presença, que vai fazer um breve debate com algumas questões para a palestra do Zé Eduardo. Então, Zé, eu te agradeço a tua presença, a tua participação, e passo para você a palavra. Bom, obrigado, Wallace. Vocês me escutam? Sim, perfeito. Obrigado, Wallace. Obrigado, Alberto. Um prazer estar aqui. Deixa eu projetar. Vamos ver. Oi? Perfeito, está aparecendo. Joia. Bom, eu queria, então, agradecer essa oportunidade do LEPEX, mais essa atividade, para trocar umas ideias e alguns resultados de pesquisa que eu venho desenvolvendo já faz 5 anos, né? Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre os ataques do governo de direita, anterior ao último mandato do Lula, e sobre a ideia de que, né, o ex-ministro da Educação, Weintraub, não sei se vocês lembram, ele dizia que a universidade pública é uma balbúrdia, ele usava esse termo, né? Então, ele várias vezes disse isso na imprensa, e aqui eu trouxe uma frase que sintetiza bastante a ideia dele, como ele via a universidade. As universidades são caras e têm muito desperdício com coisas que não têm nada a ver com produção científica e educação. Tem a ver com politicagem, ideologização e balbúrdia. Vamos dar uma volta em alguns campos por aí. Tem Cracolândia. Estamos em situação fiscal difícil e onde tiver balbúrdia, vamos para cima, né? Então, essa é uma síntese, tiveram outros depoimentos nesse mesmo sentido, né? Então, a ideia de que a universidade não produz como supostamente, como algo que estaria dentro da cabeça e da ideologia do ministro e do governo Bolsonaro, e que ela não serviria aos interesses do Brasil. Tem uma ideia meio confusa aí. Então, eu quero, nessa apresentação, explorar o que foram esses ataques e o que eles significam, né? Então, no final, eu vou argumentar que existe como um monstro de 2 cabeças, né? Você tem um lado, então, desse neoliberalismo, que ele é material, né, que ele tem uma lógica e um ataque orçamentário às universidades e às escolas públicas, mas ele simultaneamente tem uma outra cabeça que é moral, né, tem um ataque às concepções de indivíduo, de subjetividade, de sociedade que circulam na universidade e nas escolas públicas.
né? Então, mas para a gente começar, eu queria falar um pouco. Eu mudei o slide, tá dando para ver? Bom, queria começar então com esse historiador norte-americano que tem uma obra muito interessante e muito pouco conhecida aqui no Brasil. Isso é também um dado igualmente interessante, né? Ele escreve ali ao redor dos anos 50 e 60 e publicou esse livro que chama O Anti-Intelectualismo nos Estados Unidos, né? Então, é como uma história dos ataques à universidade nos Estados Unidos, né? E aí, os principais traços que ele mostra, então, vou tentar pensar um pouco desses traços ao longo dos ataques que a gente vai ver aqui, né? O primeiro deles, ele chama de antirracionalismo, né? Então, tem uma certa ideia de um ataque às conclusões científicas que as universidades, né, que a pesquisa na universidade chega, né? Essa ideia de antirracionalismo eu não vou usar muito, eu vou me centrar muito mais nessa ideia de instrumentalismo, que é uns ataques contra a universidade americana, segundo os quais a universidade deveria formar para o mercado. Ela deve ser um instrumento do mercado, né? Isso é muito, muito interessante. E uma terceira dimensão, que é as críticas dirigidas à universidade acusam ela de elitista. É um suposto anti-elitismo, né, que está impregnado nos ataques à universidade norte-americana. Então, basicamente, aqui vou fazer esse exercício de pensar como esses traços se reproduzem, eles se espelham um pouco no caso do bolsonarismo, tá? Então, como que eu fiz isso? Vou mostrar o próximo slide. Aqui, a metodologia. Então, meu objetivo foi seguir o conjunto de mentiras e ofensas dirigidas, publicamente dirigidas, né? Então, não é questão de reunião. As minhas fontes são basicamente jornais que estejam disponíveis online, tá? Mentiras e ofensas dirigidas contra a educação pública, então, aí incluindo escolas e universidades, isso é importante, desde as eleições de 2018 até o começo de 2021. Aí está o final de 2020, mas vai até o começo de 2021, né? Então, que abrangeria a primeira metade do governo Bolsonaro. Ali o método é data mining, né? Então, quer dizer, eu fiz um web scraping, né, pegando todos os jornais que têm acesso aberto, que incluísse na mesma página ou na mesma matéria os termos Bolsonaro, então Bolsonaro com certeza para que se referisse ou ao governo Bolsonaro ou ao presidente Bolsonaro, mais aí Bolsonaro e ciência, correto? Então, governo Bolsonaro promove cortes na ciência. Então, ele foi selecionado para o banco de dados, né? Então, Bolsonaro mais educação, Bolsonaro mais universidade, Bolsonaro mais ataque, Bolsonaro mais declarações e Bolsonaro mais decretos. A partir desse material, a gente conseguiu um total de quase 5.000 notícias, mas a gente limpou, ficaram só 1.524 notícias, né? Então, muitas vezes, quando era o caso de Bolsonaro mais decreto, não necessariamente aparecia um ataque à ciência, correto? Então, a gente foi limpando esse banco e ficou aí com 361 fontes, quer dizer, jornais de todos os tipos, muito locais, né? Tem lá a Folha do Paraná, né? Ou a Gazeta do Povo. Essa é bastante relevante para as notícias de extrema-direita. Mas o total de notícias, então, coletadas foram 1.524. Só mostrar aqui, então, para vocês que tem, primeiro, uma sistematização, né, que essa coleção, a recoleta dos dados não é arbitrária, né? Ela tem uma metodologia, ela tem uma técnica, primeiro, através da qual a gente vai recoletar esses dados, cada um deles vai ser uma linha, então, no banco. E aí, a partir daí, a gente vai limpando aqueles casos que não corresponderam ao universo pretendido, a gente foi cortando, correto? Então, só para ter certeza que então, não é um ensaio sobre o que eu penso do governo Bolsonaro. Então, olha que interessante aqui, em azul é 2018, em laranja é o ano de 2020, de 2019, que é o primeiro ano do Bolsonaro, e 2020 ali é
o segundo ano do Bolsonaro, né? Então, a gente preferiu pegar exatamente no período pré-eleitoral, né, agosto, setembro, e aí outubro, é quando ocorre, aqui no primeiro, estão conseguindo ver? No canto esquerdo, né, tem 47 ocorrências, onde vai ter simultaneamente aquelas aparições, Bolsonaro mais educação, Bolsonaro mais universidade, Bolsonaro mais ciência, correto? Então, é muito interessante, isso mostra já de saída, só para a gente pegar, então, o que esse gráfico está mostrando, né? Que você tem, de saída, o clima político-eleitoral, ele mobiliza, né? Ele traz à tona um recurso que é o ataque à universidade. A própria universidade entra no escopo do que é eleitoralmente negociável para você atacar, né? Então, isso é muito, muito interessante. Ali depois tem um outro pico, né? Vejam ali, maio de 2019, correto? Com 218 ocorrências, e aí depois a fase pandêmica, que foi 2020, correto? Então, tem essa distribuição temporal. Esses picos vão se relacionar necessariamente a declarações muito absurdas. Por exemplo, esse maio de 2019 é quando acontece a declaração de balbúrdia, correto? Por quê? Porque isso também vai gerar não apenas as notícias de ataques ao governo, como também as respostas institucionais e das corporações de professores, né? Seja tanto de escolas como de sindicatos, como de professores universitários, em defesa. Por isso, então, que vai aparecer muito, correto? Não é só. Então, isso é importante também. Eu não vou tratar disso aqui, mas existe uma outra dimensão desse fenômeno dos ataques, que é as defesas pelas quais, né, os professores, os sindicatos organizados, eles foram para cima, correto? Então, é importante ter essa dimensão para a gente não achar que foi só simplesmente um ataque sem resposta, tá? Então, no período eleitoral, o que sobressai, né? Primeiro, a acusação de uma elite, né? É tão evidente, é tão forte, que é muito rapidamente acessível, muito rapidamente aproximável daquilo que o Hofstadter falava dos Estados Unidos, né? Então, apareceu, durante o período eleitoral, a ideia de que os alunos de universidade pública deveriam pagar mensalidades, porque se trataria de uma elite, né? Então, isso rapidamente é facilmente demonstrável, né? A gente pode desconstruir essa ideia muito rapidamente, porque a estratificação interna à universidade é muito grande. Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem cursos de elite, cursos elitizados, de fato, você também tem cursos, preponderantemente em ciências humanas, né, que eles são de estratos médios e baixos da sociedade. Então, a ideia de que a universidade pública seria algo como um bloco homogêneo, ela é completamente absurda, porque a desigualdade interna à universidade é muito grande, né? Então, essa é só uma primeira reserva, né? Então, você pensa, como pensar essa ideia de, então, isso é uma elite? Não, não é uma elite. Segundo, a grande parte da produção científica brasileira, ela não vem da universidade e dos centros privados de pesquisa, não vem da universidade privada, ela vem da universidade pública. Quer dizer, o grosso do bolo orçamentário que injeta pesquisa e ciência no país é público. Então, você achar que você cobrar mensalidades vai dar conta da pesquisa científica no país é completamente fictício, né? Mostra, a meu ver aqui, um completo desconhecimento do que é a universidade, em primeiro lugar, né? E um completo desconhecimento da lógica da produção científica, em outro sentido, em segundo lugar. Né? Então, só para a gente pensar um pouco nisso. Depois, nesse mesmo período eleitoral, a centralidade do Escola Sem Partido, isso é muito interessante,
porque o Escola Sem Partido, ele teve depois lá em 2020, 2021, ele teve uma série de derrotas no judiciário, mas ao longo de 2018 e 2019, ele estava muito atuante, sobretudo nas escolas. Então aí aparece muito o apoio do Bolsonaro. E o que mais se destaca nos ataques do Escola Sem Partido, né? Sobretudo a fabricação de pânicos, né? Então, isso é uma categoria sociológica para dizer, é um tipo de organização, um tipo de movimento social, né, conservador, mas é um movimento, ou foi um movimento, porque parece que agora está em baixa a Escola Sem Partido, mas que fabricava pânicos ao redor da infância, da adolescência e da sexualidade, né? Então, a ideia de que os jovens estavam sendo doutrinados, enfim, é uma coisa completamente absurda. Na verdade, é um projeto de, como dizem uns colegas da UFMG, é um projeto de acabar com o pluralismo na escola, acabar com o pluralismo na sala de aula, né? Então, aqui tem, evidentemente, uma dimensão ideológico-moral, né? Sobretudo moral. A ideia de você disciplinar a adolescência, de você punir as sexualidades, né? Então, acho que aqui, nessa mobilização aí do Escola Sem Partido, ficava muito evidente isso. E isso vinha necessariamente com o apoio do Bolsonaro. Pois bem, essa é a primeira das nossas etapas. Só um pouquinho. Na segunda delas, aqui, foi 2019. Isso é muito interessante, né? Então, a pesquisa ela é boa porque ela traz coisas que ficaram esquecidas na memória coletiva, né? Houve um projeto que chamava Futurice. Hoje ninguém mais fala nisso, mas existiu uma proposta defendida pelo governo que, na verdade, era de transformar o financiamento da Universidade Brasileira em algo, ao invés de compulsório ao Estado, ao invés de ser um dever do Estado, passava a ser um dever das universidades, as universidades que captem recursos onde elas quiserem e puderem, né? Sobre uma retórica ideológica muito interessante, né, do empreendedorismo, que a universidade precisa empreender, né, que é muito interessante se a gente parar para pensar hoje, se você vê a novela das 9, só se fala em empreendedorismo, né? Todo mundo na novela das 9, que não é da família Reutemann, é empreendedor. É uma coisa assustadora, né? O cara está estacionando o carro, chamam ele de empreendedor. Enfim, não vamos entrar nisso agora, mas é um detalhe interessante. E sobre a retórica também, retomando aqui o ataque do Futurice, sobre a rubrica da liberdade financeira. Então, a universidade ela pode se administrar, ela vai decidir melhor o que fazer com os seus recursos. Na verdade, era uma tentativa de desresponsabilizar o Estado brasileiro no financiamento da universidade pública, né? E é muito interessante relembrar o Futurice, por quê? Porque ele foi um projeto muito agressivo e ele sofreu uma derrota contundente, né, por conta da mobilização dos sindicatos e dos professores universitários. Por nenhuma outra razão. Ele não morreu assim do nada. Ele foi contestado, ele teve uma resistência. Então, é muito interessante trazer ele para cá de volta. Teve um outro tipo de ataque, que foram as indicações de reitores, né? Então, todas as reitorias, elas têm, né, como praxe, a eleição dentro das comunidades universitárias, e o presidente só indica o primeiro lugar, né? E o presidente Bolsonaro, quando o presidente passou a indicar o terceiro, quarto da fila, né? Então, quer dizer, pessoas aliadas a ele que muito pouco ou nada a ver tinham com a administração real da universidade, né? E isso isso é uma violação grave da autonomia universitária, né? E depois o recorte orçamentário, que chegou lá na casa dos 30%, que eram justificados, né, sobre a desculpa de que eram contingências, né? Então, aqui eu estou falando muito de uma das faces daquele monstro de duas cabeças que eu me referi no começo. Aqui está plenamente expressa a face
neoliberal material. Né? Aqui tem um problema orçamentário e começa a justificar com coisas que têm pouco a ver com a realidade orçamentária da universidade, correto? E, por fim, a terceira fase, né? Esqueci de colar a terceira fase aqui, desculpa. E vamos então para o contexto pandêmico, eu esqueci. Bom, no contexto pandêmico, os ataques do governo Bolsonaro, eles ficaram muito concentrados não nas escolas, né, nem nas universidades, mas eles se dirigiram muito aos institutos de pesquisa, né, nomeadamente ao Instituto Butantan, em São Paulo, e à Fiocruz, né? Então, toda a retórica de que a vacina ou a defesa da vacina, né, ou investimento em vacina seria algo comunista, né? Não sei se vocês lembram, existia essa expressão, a vacina, né, que se referia à vacina que tinha sido fabricada na China, né? Então, aqui se misturavam artigos simultaneamente, né, peças ideológicas, simultaneamente materiais de querer ficar refreando o investimento em saúde pública, sobretudo atacando o SUS, mas, de outro lado, uma dimensão moral ideológica, né, notadamente anticomunista, né? E é muito interessante porque tem muito pouco a ver com o comunismo, porque simplesmente a Fiocruz e o Butantan só estavam desenvolvendo uma tecnologia, né, e não necessariamente um regime ou, enfim, nada disso. Então, na terceira fase, que eu esqueci aqui de botar o slide específico, ficou muito proeminente o ataque às instituições de pesquisa, né? Então, isso que é interessante, eu mostrei aqui para vocês, então, uma sociologia de como a ideologia bolsonarista inventou inimigos, escolheu para si inimigos e mirou, né, nas universidades e nas escolas públicas, né? Então, ele é uma conclusão parcial de um conjunto de pesquisas aqui que eu desenvolvi ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, né? Então, aqui, a primeira delas, sem dúvida, as universidades e escolas públicas entraram não só como espaço de interlocução, então, esse é a posição tradicional em que as escolas e as universidades entram no debate público, mas eles entraram, sobretudo, como alvos do debate público, né? Então, é uma mudança de posição estrutural fundamental, né? Ela deixa de ser uma produtora de conhecimentos, de hipóteses, de alternativas para políticas públicas, porque é isso que a escola e a universidade são, né? E passam a ser alvos do debate, né? Como se elas estivessem fazendo coisas escusas, né? Como se estivessem sendo criminalmente atacadas. Então, minha conclusão maior, então, enfatiza esse caráter bifrontal, né? Por um lado, serve como uma arma política para moral, sem dúvida, né? Aqui o agente central disso foi Escola Sem Partido, que, mais uma vez, é importante dizer, foi derrotado, mas não tanto pela força dos professores ou dos alunos, mas, de fato, por um impedimento legal do judiciário, né? O judiciário dizendo assim, você não pode, né, defender um currículo excludente, você não pode controlar professores. Mas, de qualquer modo, é importante também, então, estou falando aqui de um ataque e de uma resistência, simultaneamente, mas também a gente não pode deixar de enfatizar ou de pensar, ao menos hipoteticamente, nos efeitos deletérios que isso teve para os professores em sala de aula, né? Isso eu não saberia dizer quais foram, mas isso é uma hipótese interessante para a gente perseguir, para a gente buscar entender se e como essa moralização intensa, né, essa politização que a Escola Sem Partido trouxe, se ela deixou efeitos para a prática cotidiana dos professores, né? Se, por exemplo, eles ficaram talvez mais acanhados, talvez menos criativos, enfim, porque, né, você começa a constranger aquilo ali passa a ser um espaço, né, a sala de aula passa a ser um espaço de tensão, né? Então, acho que é interessante.
né? Então, estou enfatizando os dois. Que teve o ataque, teve a resistência, mas eu não sei dos efeitos. Entendeu? Uma pergunta ainda para ser respondida. E, por outro lado, essa lógica neoliberal, correto? Na qual você passa a desresponsabilizar o Estado do financiamento, né, de direitos básicos, né, o direito à educação, por exemplo. Eu acho que as escolas cívicas, eu queria trazer só para fechar com as escolas cívico-militares, porque, para mim, elas respondem simultaneamente a essa dupla lógica, né? Elas têm uma lógica moral de disciplinarização dos alunos, correto? Na sua complexidade, né? De disciplinar a subjetividade, as sexualidades, os gêneros, né? Então, acho que tem um investimento moral, né? Pedagógico moral, mas, simultaneamente, também tem um investimento de cunho neoliberal, correto? Na medida em que você passa a privatizar também um pouco né, descolado do ensino público normal, essas responsabilidades sobre a educação. Então, acho que as escolas cívico-militares, que também não foram um grande sucesso, mas cresceram muito durante o bolsonarismo. Né? Então, estou tentando aqui pensar notem isso, todas as vezes que eu não chego a uma só conclusão, porque eu estou tentando enfatizar sempre as ambivalências desses processos. Então, eu não vou dizer para vocês, a escola pública foi destruída. Não, calma. Né? Não, o crescimento das escolas cívicas não foi absurdo, foi grande, mas ele não tomou uma proporção de chegar a reduzir drasticamente o número de escolas públicas. Né? Estaria muito longe disso, de qualquer modo. Mas isso não deixa de ter efeitos, correto? Que está falando de um currículo mais conservador, de um currículo menos plural, né? Que, no fundo era o projeto do Escola Sem Partido, correto? Então, eu só para fechar, queria mostrar para vocês convidá-los tem mais detalhes sobre esse conjunto, né? Então, não é só sobre anti-intelectualismo, sobre neoliberalismo, tem um conjunto de questões que envolve essa agenda do negacionismo, né? Então aqui vocês podem ver algumas delas, tá? Essa é a capa do livro que eu lancei em 2022 ou 23, né? E queria também aproveitar, não sei se eu posso, Wallace, para mostrar a capa do meu outro futuro livro, que eu acho que vocês vão gostar. Cadê? Não consigo achar, Wallace. Eita. Mostrou para mim, né? Eu Apareceu. mostrei ontem para o Wallace. Sim. Né? Então, aqui nesse livro tem um conjunto, tem essa apresentação que eu acabei de fazer vai estar aí nesse livro, com certeza, né? E um conjunto mais amplo de questões que está perpassando aí a universidade e as escolas. Bom, obrigado, Wallace. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a conversa vai ser melhor do que a apresentação. Maravilha. Muito bom, Zé Eduardo. Vários itens para a gente pensar, e uma frase importante que tu disse, né? Como relembrar é importante para não só registrar, mas para a gente saber o que a gente quer como sociedade, né? Principalmente no atual contexto, julgamentos, atos golpistas, enfim. Eu vou passar, então, agora para o Alberto, que vai fazer um breve comentário e vai trazer algumas questões. E depois eu abro para os demais presentes que queiram fazer alguma pergunta, professor. Alberto? Bom, eu até fechei a câmera aqui, porque acho que às vezes que é melhor o streaming, né? Para mim mesmo, que estou no interior aqui, às vezes, enfim, não sou da área, mas dizem que quanto menos dados circulando, né? A imagem tem muito dado, fica melhor. Então, de licença aqui. E estou voltando agora aqui para fazer minha intervenção. Eu acho que esse assunto que o professor Eduardo traz é muito candente, né? A gente ainda viu ontem, por exemplo, uma sinalização, ainda não vi a matéria em si, só vi a chamada, algum dispositivo da ONU ou comissão, o professor deve ter tido notícia disso, e o Wallace, creio que também, que desaconselharam, né,
o modelo da escola cívico-militar, né, no Brasil. Isso é uma boa... A gente sabe que politicamente, né, nem sempre isso tem grande peso, né? Plebiscitos populares, abaixo assinados, organismo internacional, nem sempre isso consegue ter um eco muito profundo nos parlamentares, mas é mais um instrumento a se somar com outros tantos, né, objetivo, técnico, né, que aponta, né, para inconsistências, para problemas que o professor trouxe, né, muito bem aí elencado na sua pesquisa, que começam antes, né, em tempos imemoriais da educação brasileira, né, se a gente fosse fazer um inventário ao longo das décadas, a gente percebe que isso não é novo, né, não começa com o futuro, isso não começa com a escola sem partido, e tampouco parará com a escola cívico-militar. Se a gente puder, assim, rapidamente aqui, aligeiradamente, fazer uma genealogia de como a educação é vista no Brasil, né, e sobre os moldes do capitalismo, se quisermos, do neoliberalismo, né, como também o professor demonstrou, são dimensões que não podem jamais fugir do nosso horizonte de análise. Quem trabalha, por exemplo, né, nós três aqui somos da sociologia, que o Rodrigo também está presente, não sei se todos os estagiários, mas penso que talvez sim. Quem trabalha com a história de ensino de sociologia sabe, né, da intermitência da presença da disciplina na educação básica, né, ou seja, desde lá de 1910 ou 20, primeiras décadas, há uma intermitência na obrigatoriedade, há uma intermitência no tipo de oferta, como é que o modelo é oferecido. Em geral, por mais paradoxal que possa parecer, né, e como também o professor demonstrou, jogando com a semântica, né, de liberdade, jogando com a semântica dos direitos, a semântica da modernização, a gente percebe que as elites, para elas, na verdade, nunca abrem mão do conhecimento, mas querem sonegá-lo das classes populares. Então, para as elites, né, ou seja, a sociologia, as artes, o cinema, o pensamento, a filosofia, sempre estiveram presentes, desde os preceptores, quando a educação, né, não era de larga difusão no Brasil até os dias de hoje, mas para as classes populares, na escola pública, sobretudo básica, né, parece que a perspectiva é cada vez mais instrumentalizar, para também usar um termo que o professor utilizou, para automatizar, entre muitas aspas, a produção do conhecimento para que ele possa atender meramente a demandas externas à educação, né? Como se a educação tivesse, e para usar uma palavra muito... Não estou vendo a novela, né, das 9, mas intuo que uma palavra possa estar aparecendo muito lá, que é a palavra entrega, não é isso? Mercado de trabalho privado, então, e já atravessou para as conversas de amigos, entrega, parece a palavra do momento. Não, o fulano não está entregando, né? Eu tento fugir tanto quanto eu posso dessa armadilha. Mas no futebol, você vai, que eu e o Wallace compartilhamos, né, essa paixão, não sei do professor, mas, não, falando de tal, sou eu que não está entregando. Pô, o cara no time tal está entregando, o cara no time na Europa entrega, na seleção não entrega. Então, ou seja, há todo um conjunto, né, ou seja, há todo como é que chama aquela... Há todo um estrado, né, já ali semântico, moral, para que uma série de questões possam ir chegando aos poucos, tornando-se palatáveis e, portanto, pouco estranháveis, naturalizáveis, para que sejam mais facilmente executados de acordo com os interesses dos donos do poder. Eu não vou me alongar muito, só queria fazer breves comentários, porque realmente assim, foram ao encontro de muita coisa que a gente percebe hoje, com a qual a gente se depara e se deparará. E eu separaria assim, duas questões iniciais para o professor, uma dialogando com uma produção minha e do Wallace, inclusive, que achei interessante talvez pensar nessa relação, e outra, eu sei que a pesquisa, né, trata de dados que já aconteceram, né, e sociologia não faz futurologia, mas vou deixar uma segunda questão para a gente pensar aqui possibilidades para o futuro. E uma coisa assim, o professor já adiantou, porque quando mostrou aquele gráfico ali da linha temporal, me chamou a atenção 2019 realmente, né, como é que tem aquele pico ali. E foi, então, portanto, quando ele falou que tinha balbúrdia, né? Que até depois virou meme e tal. Na verdade, aquele senhor, ele tinha essa característica, né, de de forma desastradamente jocosa, tentar ficar usando o termo, né, tentar um humor ali de péssimo gosto. Eu me lembro uma vez que ele chamou os servidores de zebras gordas, né? Então, ou seja, o cara usa de gordofobia, desqualifica o profissional do serviço público, ataca frontalmente os serviços. Então, assim, de fato, foi uma passagem assim, no ministério tão precioso como da educação,
que não nos traz nenhum tipo de recordação positiva, né? Mas que tem que ser conhecida, e eu acho que para que a gente minimize tanto quanto possível a incidência, novamente, de personagens com esse tipo de comportamento, porque, de fato, assim, não é disso que a educação no país precisa. Então, a primeira questão que eu queria colocar para o professor é o seguinte: eu e o Wallace temos um artigo que fala sobre escola sem partido. A gente usa nesse pequeno artigo a imagem fictícia, né, do personagem do Tiamat, que é um dragão de 7 cabeças, não é? Em que a gente dialoga ali que, na verdade, que também, em alguns lugares, também é conhecido como Hidra, esse personagem de muitas cabeças, como se, na verdade, o ataque à educação, naquela época, via escola sem partido, ele compusesse um conjunto de ataques da economia, da reforma da Previdência, ou seja, na ossatura da sociedade, né? Que aquilo já não estaria desconectado de todo um outro conjunto de ataques, passa pelo moral, passa pelo econômico, mas, né, ou seja, a gente tentou aludir ali naquelas cabeças uma série de elementos da sociedade que estariam nesse movimento conjunto, justamente para tentar, não vou usar refundar, porque não sei se é o termo adequado, mas de instaurar processualmente um novo modelo societário, neoliberal. E aí o professor, né, trouxe aí a sua perspectiva, pelo seu recorde da análise, essa questão moral e a questão econômica, né, barra neoliberal. Queria ouvir um pouco assim, o que o senhor pensa desse tipo de relação, né, ou seja, dessa conexão de fato entre múltiplas reformas pelas quais estamos passando, né, a próxima é prometida administrativa. Como é que esse conjunto de reforma do Estado, e reforma aqui na periferia do capitalismo, né, sempre entendida às avessas, né, quando você vai reformar a sua casa, você vai melhorar a sua casa, né? Está com uma goteira, uma rachadura, temos um membro na família, então você melhora. Reforma na periferia do capitalismo, ela tem também uma distorção semântica. Se reforma para destruir. Então é como se você falou, reforma minha casa, chega o guindaste do dia seguinte para desabar a minha casa, né? Então, ou seja, é a proposta que você vê da reforma trabalhista, previdenciária, administrativa, essa tributária, né? Ou seja, essa eu posso falar pouco porque matemática realmente não foi uma matéria a qual eu dediquei muitos esforços, mas como é que funciona, né, na perspectiva do professor, essa relação entre a reforma da educação e a reforma de outras dimensões da sociedade para, de fato, reciclar valores e tentar fundar um novo modelo, ainda que de forma processual. E a segunda questão, pegando assim, né? Alberto, posso responder já? Pode. É bem breve a segunda, é bem breve. Não é? É porque já tô com a resposta aqui. Tá bom, então, beleza, vamos lá. E também eu gostei muito da figura da Hidra. Muito. Uma pena que eu já mandei o texto para publicar, porque eu ia usar. Porque, na verdade, eu acho assim, primeiro que eu sou não dá para perceber agora, mas eu sou profundamente durkheimiano, né? E para o Durkheim, a sociedade, a educação é simplesmente central. Você não tem como pensar a sociedade sem a educação, né? Então, desse ponto de vista, considerando que a educação é um mecanismo central da reprodução social, né? A ideia da Hidra é muito boa porque, na verdade, estou pensando não tanto só nesses ataques, mas eu estou pensando mais no conjunto mais amplo do negacionismo, como o negacionismo como ele opera como uma espécie de hidra de vários interesses, né? Aí, econômico, político, eleitoral, entende? Essa figura da Hidra seria ótimo, não porque aqui então estou pensando em um caso desse mais amplo dos ataques negacionistas, entendeu? E pensar o negacionismo como uma Hidra. Por isso que eu achei muito bom e queria responder logo. Acho realmente uma pena que eu não falei com vocês antes, porque é uma figura excelente, né? Para pensar, porque na verdade quando você ataca, né, você falou da reforma, na verdade são contra-reformas, né? Uhum. E quando você reforma às avessas a educação, você naturaliza uma série de coisas, né? Por isso que eu trouxe a novela, né? Falando que a mídia está completamente. E você tem, esse termo é perfeito, é entrega, né? Nós somos máquinas que entregam. Desculpa, Alberto, sei que te interrompi, mas eu não queria perder Não, tranquilo. Vai lá. Não, perfeitamente, acho que o caminho é esse.
E sim, depois fique à vontade para complementar algo mais ou conectar com outra intervenção que porventura tenha. E a gente, sim, dá para pensar uma produção também no segundo momento, assim, você tem conta do Wallace aí, a gente pode conversar, assim, seria bem satisfatório, assim, a gente pensar, de repente, em alguma coisa juntos. E o segundo é a questão que, era isso, assim, é pensando para o futuro, né? Como eu falei, teve essa intervenção da ONU ontem, vi um dos seus comitês, ou instância que o valha, e aí eu não vou lembrar do termo agora, né? Como ele estava em trânsito de manhã, meio conturbado, desaconselhando, né? Ou assim, vetando não tem esse poder, mas com força de expressão posso usar, esse modelo aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente vai ver isso largamente aí na mídia progressista nos próximos dias, com certeza. Como é que o professor vê, assim, com base no que tem dedicado de anos de pesquisa nesse movimento, que está lá atrás, né, com Futuros, Escola Sem Partido, Escola Cívico-Militar, como é que o professor vê, assim, pelo que tem percebido, que linhas de sofisticação, assim, tem ganhado investimento desses setores conservadores para tentar cada vez mais, né? Ou seja, porque a gente sabe que essas lógicas não operam muito, ou nem sempre operam, hoje mais sofisticadas, quando querem ser mais competentes, operam com esse tipo de maquiagem, né? Com um tipo de estratégia ardilosa, para não dar muito na pinta aquilo que quer realizar. Então, geralmente vão pela técnica, vão pelo rendimento, vão pelo acesso, né? Ou seja, você vê lá que os caras acusam de elitismo à universidade, e a gente não pode negar que tem seus toques, né, como contraditória, como toda instituição sobre o capitalismo, mas não é disso que se trata, porque eles mesmos produzem uma série de políticas que são elitistas. Então falam em liberdade, na verdade, contra a doutrinação, mas você vê que liberdade é uma das últimas preocupações dessas pessoas, né? Um acesso ao conhecimento, um acesso à reflexão crítica. Esse futuro, por exemplo, né? Ou seja, devia ser o atraso, né? Porque eu me lembro até que era um debate sindical que a gente tinha na época, com esse termo, que é do Michel Temer, né? Inclusive tem um vídeo na internet, isso é público, em que ele fala sobre a deposição da presidenta, em que ele fala que foi apresentado esse projeto chamado Futurice. Foi uma universidade americana, se não me engano, tá no YouTube, depois o Wallace pode compartilhar com todo mundo. É um videozinho que ele fala, apresentando esse projeto, Futurice, que englobava, né, o Tiamat, a Hidra, educação e outras instâncias, não foi à frente, foi iniciado um processo tal, e ele desenvolve lá depois, vocês deem uma olhada. Me lembro bem que até a gente conversava, daqui a pouco vai ter, como tem Campeonato Brasileiro, né, de futebol, por exemplo, Copa Montadora de Futebol Brasileirão 2020. Já viram isso? Né? Copa Montadora de Futebol FIFA 2025. Ou seja, a montadora patrocina o evento e vira o nome dela. Né? Tem aquele estádio do São Paulo Futebol Clube agora, que é a Morumbi, mas aí fez um arranjo com a empresa de chocolate, agora é Morumbis. Não sei se o Wallace sabe disso. Ou seja, o nome tradicional, que a Luz é um bairro onde está instalado o estádio, mas por uma troca no interesse comercial, agora ele ganhou outro nome, né? Ou seja, jogando com o que ele já tinha, né? De forma meramente instrumental e racional, sem nenhum apreço da marca por aquilo. Então eu te lembrava que no futuro isso ia ser assim, um campus tal da instituição, campus, fábrica de chocolate, UERJ, por exemplo, porque quem vai financiar agora não é mais o Estado, vai ser aquela empresa. Eu estou aqui em Pinheiral, ao lado tem uma grande siderúrgica em Volta Redonda, famosíssima, desde os tempos, né, do Getúlio Vargas. De repente, o campus lá da instituição vai ser campus, nome da siderúrgica, nome da instituição educacional. Porque quem vai controlar a instituição vai ser agora a empresa, e ela vai controlar, né? Ou seja, quem paga o baile pede a música, né? Em termos comerciais, né? Fora da órbita do Estado, em termos mercantis. Então, ou seja, a gente imagina o que seria isso na prática. A empresa vai organizar qual curso vai ser dado, a empresa vai organizar quais são as emendas das disciplinas, a empresa vai avaliar quais são os profissionais, porque essa forma, se a gente pensar nisso, aliada à perda de estabilidade com a reforma administrativa, vulnerabiliza o professor para ser mal avaliado por uma empresa que não concorde com sua perspectiva ou com o conteúdo que ele defende. Em 2, 3 anos mal avaliado, ele está fundamentadamente e legalmente passível de ser demitido. Então, ou seja, é um conjunto de elementos, e essa última pegada volta um pouco àquele artigo que comentei com o Wallace, como é que todo esse conjunto ele está engendrado, ele está interconectado, e não é só, né, ou seja, e não é difícil, né, desmontar esse discurso de otimização, de melhor, democratização. Basta descer uma camada ou duas, né, com alguma pedagogia que a gente consegue levar uma discussão assim, para de fato desmontar essa perspectiva que, na verdade, quer precarizar progressivamente a educação e durkheimianamente pensando, portanto, a própria reprodução da sociedade em termos razoáveis, termos civilizatórios, termos democráticos. Era isso. Obrigado, gente. Legal, Beto.
Eu vou perguntar ao Zé Eduardo a relação que ele observa sobre os ataques que a gente vivenciou fortemente aqui no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos no governo Trump. E aí abro para outras perguntas dos demais colegas. Bom, vamos ver se tem mais... Quer responder primeiro? Eu posso responder já. Bom, é complicado, né? Porque, pegando uma parte da questão que o Alberto coloca, o que acontece? Me parece que agora essa extrema-direita ela está num ritmo de se reinventar, no sentido de parecer menos radical. Ela está querendo parecer boazinha. Então, se você vê as propagandas eleitorais hoje, é tudo contra a inflação, é pela família, não sei, que podem ser problemas reais, sem dúvida, né? A família não tanto, a família só para a extrema-direita tá em perigo, mas a inflação e tal, né? Mas me parece que tem um caminho de querer parecer mais civilizado, parecer menos hardcore, parecer menos agressivo, né? Então, esses novos nomes que estão surgindo aí ao redor do Bolsonaro, eles trazem muito isso, né? Uma nova roupagem, bem mais light, bem menos agressiva, para valores super conservadores, né? E aí, pegando a questão agora do Wallace, continuando, é um problema, Wallace, porque o que os dois governos Trump estão mostrando é que o primeiro serviu como um estágio, como um aprendizado para entender o que é a maquinaria estatal, né? Então, me parece que se vence não precisa ser o Bolsonaro necessariamente, mas se a extrema-direita vence, eu acho que vem aí a contra-reforma vem pesada, porque aí primeiro, o desmantelamento do Estado, né, das burocracias, ele foi muito eficaz, correto? As secretarias, as políticas sociais perderam muito, os ministérios perderam muita capacidade. Resistiram, sem dúvida, tá? Teve muita resiliência institucional, teve muito apoio da sociedade civil, mas a destruição, o desmantelamento institucional foi muito forte também. Então, se eles voltam para a presidência, acho que tem um cenário gravíssimo, né? O bom é que, bem ou mal, o Brasil, ao contrário do que a gente imagina, ele tem contrapoderes muito fortes. Os poderes se embatem de jeito muito forte, o judiciário, o legislativo e o executivo. Ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, o Trump tem medidas simplesmente inconstitucionais, mas não tem nenhum controle, né? Trump tem casos que está mandando prender juiz, tá? Então, e é bem assustador, porque a rigor, toda essa minha apresentação, se vocês pensarem no caso dos Estados Unidos, hoje, a interferência do governo Trump nas universidades, sobretudo nas universidades de ponta, está sendo imensa, no sentido de controlar currículo e de expulsar alunos. Né? É simplesmente nazifascista mesmo. Está muito longe. Já, assim, para não deixar de ser metáfora, falta muito pouco. Né? Assim, porque o nazismo controlava livro, queimava livro, demitia professor, tudo isso, matava. Correto? O Trump só não está matando hoje. Essa é a verdade. Mas está perseguindo, tem muitos professores saindo dos Estados Unidos. Né? Isso chegou a se esboçar aqui no Brasil, mas nunca chegou nos níveis que está hoje lá no Trump. Então, eu acho, assim, sem querer ser só apocalíptico, que não é muito meu perfil, eu acho que se a extrema-direita volta a ganhar, aí vem o real projeto, porque você já aprendeu como lidar com a coisa pública, também com seus limites, né? Você começa a aprender o que é o funcionamento burocrático, mas também ela vai vir com uma face pública muito menos radical, mas não por isso menos conservadora.
né? Não sei se ficou muito claro, mas espero que eu tenha conseguido. Ficou assim. Mais alguém gostaria de trazer alguma pergunta? Eu. Rodrigo? Tudo bom? Fala, querido. Fazer duas perguntas aqui. A primeira, se você vê a precarização das condições de trabalho docente e da vida estudantil como uma estratégia neoliberal de desmonte da universidade pública. E nessa linha, como o avanço da terceirização e da flexibilização trabalhista nas universidades se relaciona com o projeto neoliberal? Não só das universidades, falo também das escolas, porque o que a gente tem percebido hoje nas escolas públicas é a presença muito grande do professor temporário, do professor contratado, né? A ausência de concursos públicos, tanto das escolas dos governos estaduais, como das escolas das prefeituras, né? Inclusive aqui no Rio também. Então, a presença do contratado, que é um terceirizado de alguma maneira, nesse sentido, como você vê essa relação dessa precarização docente. Muitos estados, na rede estadual, não pagam o piso nacional dos professores, essa precarização do trabalho docente, enfim, como é que isso se relaciona com esse projeto neoliberal? Obrigado. Bom, acho que é aí que a gente tem as más notícias. Já não bastasse má notícia. Veja, eu acho que o problema da precarização do trabalho, ela não diz respeito à extrema-direita, aos governos de direita, né? Esse é o problema. Aí que está um mal-estar, né? Aí, nesse sentido, tem uma diferença muito radical entre ter um projeto curricular excludente, autoritário e hierárquico, né, cuja manifestação mais visível é, sem dúvida, a escola cívico-militar, tá? E ter um outro projeto curricular nacional decente, civilizatório, correto? Porque, do ponto de vista da precarização das condições de trabalho, não vejo grandes diferenças realmente entre os governos social-democratas e os de extrema-direita, né? O caso que eu mais conheço não é o do Rio de Janeiro, é o de São Paulo, onde é exatamente isso que você falou, né? A quantidade de professores precarizados é uma coisa impressionante. Teria que se perguntar, e aí eu conheço alguns amigos que são professores, né? Eu acho que a questão aqui é se perguntar não só sobre o desenho do trabalho, a divisão do trabalho, né, lá na escola, junto às secretarias, mas sobre o impacto na subjetividade dos trabalhadores. E eu não tenho, assim, então você tem um discurso que eu não gosto, que eu acho ruim, né, que eu acho mal colocado, que é de responsabilizar a escola por todos os males que estão acontecendo na sociedade. Então, os adolescentes estão difíceis, tá? É a escola. Está tendo, sei lá, violência, é a escola. Sabe? Eu acho isso um absurdo. Acho isso surreal, tá? Então, realmente não faria coro a esse tipo de retórica. Mas eu acho que é importante a gente se perguntar sobre o impacto dessa divisão do trabalho na subjetividade dos trabalhadores. E eu não tenho certeza, assim como um pouco seguindo a minha lógica da apresentação, me parece que esse impacto ele é profundamente ambivalente. Né? Então, que não é só negativo no sentido de imprimir sofrimento, porque eu acho que também tem um tipo de liberdade nova, laboral nova, desse trabalhador terceirizado. Acho que isso não é menor. Né? Acho paradoxal, mas eu tendo a ver assim, né? Tenho amigos, estou falando só de impressionismo, né? Não sei nada estudado sobre isso, mas eu vejo que os meus amigos têm uma relação muito ambivalente, simultaneamente. Um trabalho muito picado, né? Ele é
pontual, você não tem uma conexão com turmas por um semestre, assim, as coisas do semestre morreu, né? Porque eles são esses professores pontuais que vão, né, substituir estrategicamente, mas me parece que eles desfrutam de uma liberdade que os professores de outras gerações não conheceram e que eles querem, se você perguntar, eles não querem outro modelo de divisão do trabalho. Entende? Então, acho importante isso. Eu gosto dessa sociologia menos determinista e mais que vai olhar para as ambivalências. Eu acho que isso é importante também, né? Mas, sobretudo, não reproduzir essa retórica de pânico ao redor da escola. A escola morreu, a escola não funciona. Isso é uma bobagem. Os primeiros textos do Durkheim sobre a escola é isso, a escola está em crise. A escola sempre esteve em crise, isso é uma bobagem, isso não é dizer nada. Você dizer que a escola está em crise, você não está dizendo nada. Então, enfim, não sei se respondi muito, mas tentei. Respondeu sim, Obrigado. Eduardo, né? Saudar o Antônio, que entrou agora há pouco, né? Deve trabalhar com o Rodrigo, lá em Angola. Bom, mais alguma questão? Senão a gente caminha para o encerramento, né? Então, antes de fechar aqui a gravação, obrigado, Zé Eduardo. Todos chamam de Zé Suaco, né? Zé. Eu fico vendo o Zé Eduardo aqui e fico... Mas muito obrigado Eu que agradeço, foi ótima conversa. Eu ainda vou voltar, segundo semestre eu volto ao vivo para lá. Vamos. E quando sair teu livro, tu me fala. Joia. Podemos lançar também, se vocês querem, enfim, discutir, sortear. Muito boa ideia. Joia? Aí chama, as pessoas podem não estar interessadas, mas no livro elas podem. Sim, muito. Obrigado também, Alberto, pela participação. Obrigado, Rodrigo. E a todos os estudantes, docentes aqui presentes. Obrigado. E esse evento vai para o YouTube do LEPEX, onde ficará disponível. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde.